Vamos gravar, silêncio no estúdio. 3, 2, 1, no ar! Bem-vindos ao 6º episódio do Fio da Navalha. Esta semana voltamos aos assuntos políticos locais. João, queres fazer um breve comentário sobre os dois últimos episódios em que tivemos cá convidados? Antes de mais, dizer às pessoas que estes foram dois episódios especiais. Nós quisemos aqui alternar com algumas, não são bem entrevistas, são diálogos com atores políticos de Valdecâmara, nomeadamente o presidente do Chega e líder da bancada do Chega na Assembleia Municipal e o candidato cabeça de lista à CDU e representante do PCP em Valdecâmara. Foram duas entrevistas ou dois diálogos interessantes, porque dá para perceber exatamente, não é a fundo, mas de forma superficial, aquilo que pensam os partidos em Valdecâmara, também tentar dar a conhecer aquilo que foi as suas estratégias de campanha, aquilo que foi as suas máquinas partidárias nestas eleições, mas dá para as pessoas entenderem a preparação de cada um para o exercício dos seus cargos. Notei o Chega com uma visão completamente diferente do Partido Comunista. Portanto, nós estamos a falar dos dois extremos, praticamente. Nós estamos a falar da extrema-direita, ou a direita mais à direita, e o Partido Comunista, que é um partido muito, muito próprio, com especificidades muito próprias, com ideias muito, muito específicas, mas notei uma coisa que não posso deixar de falar, que é a impreparação. De facto, existe alguma falta de experiência política, isso nota-se. Nós tivemos aqui alguns momentos em que tivemos que temperar as coisas para não exagerarmos naquilo que era a nossa abordagem e não fazermos aqui quase disto um campo de batalha, e também para darmos a possibilidade deles poderem mostrar. Mas notei uma impreparação para o exercício daquilo que são os cargos públicos, que são importantíssimos, nomeadamente naquilo que é o conhecimento geral da gestão pública. A gestão pública não parece, mas é extremamente complexa, e aquilo que são as ideias para o município só fazem sentido se forem execuíveis, se fizerem sentido, se financeiramente for possível. E creio que ficamos aqui com um cheirinho. Acho que os próximos convidados também vão enriquecer este debate, mas a ideia principal que eu fiquei é alguma impreparação, mas também é normal. São pessoas que apesar de estarem na política, não exerceram ainda cargos públicos e com o tempo e com o passar do tempo, creio que vão poder mostrar mais daquilo que podem dar a Valdecâmara. Sim, e vamos também ter que perceber porque é que o Chega conseguiu essa oportunidade de ser eleito em Valdecâmara e o PCP até hoje ainda não teve essa oportunidade. No entanto, como eu já disse antes, e já falamos aqui também de outros casos, apesar de o Chega estar há pouco tempo nos órgãos autárquicos e o PCP ainda não ter tido essa oportunidade na Câmara Municipal, todos estes anos devem ser anos de preparação para uma eventual eleição e para chegarem já aos cargos preparados e não se andarem a preparar depois de tomar posse para não dar aquelas asneiras que a gente já tem visto por aí. Exatamente, e que são, Gilberto, que são um exagero. Portanto, grande parte das asneiras e dos erros que nós vemos tem muito a ver com isso. Eu, antes de vir ao Fio da Navalha, tenho que me preparar para os temas que vou abordar. Ora, é exatamente isso que as pessoas têm que fazer nos órgãos autárquicos. Nós não estamos em tempo de fazer experimentações, de fazermos experiências. Os valcambrenses querem os seus problemas resolvidos. E para os valcambrenses terem os seus problemas resolvidos, precisam dos mais bem preparados. A preparação faz-se antes, não se faz depois. E eu posso tocar aqui num tema que tu vais já concordar comigo, que tem a ver com a visita que o Sr. Presidente da Câmara fez com o seu adjunto às empresas. Mas vamos isso mais à frente, João. Agora vamos dar as principais notas antes da nossa ordem do dia, que são notícias boas, e queres começar pela primeira, que é relativamente aos bombeiros? Sim, os bombeiros comemoraram o seu aniversário e é de facto assinalável sempre esse momento por uma razão. A nossa Corporação de Bombeiros. E quando falo em bombeiros, falo em homens e mulheres que se dedicam diariamente para nos acudirem em momentos de emergência, muitos deles com muito custo, deixando as suas famílias, correndo grandes riscos, perigos enormíssimos. Grande parte das pessoas só se lembram deles quando há incêndios, mas não é verdade. Todos os dias eles estão na rua, todos os dias estão ao nosso serviço,
E é a esses homens e a essas mulheres, muito mais do que direções e chefias, são os próprios bombeiros e as suas famílias que se dedicam sempre em prol de nós. E em meu nome e em nome da minha família, quero agradecer imenso à Corporação de Bombeiros. Eu já precisei deles num momento muito complicado, numa queda que eu tive muito complicada, e sei a capacidade que eles tiveram, não só profissional, mas humana. E, de facto, nesses momentos é que nós sentimos verdadeiramente que quando a sirene toca é porque alguém está mal, é porque alguma coisa está em perigo, e devemos sempre lembrar com respeito daquelas famílias. 25º encontro do Cantar das Janeiras, e eu fiquei impressionado porque Valdecâmara consegue ainda ter 11 grupos nesta atividade que começa a ser estranha e escassa no resto do país. Sim, nós mantemos essa tradição. Isto tem muito a ver com a dinâmica das nossas associações. De facto, o encontro é o culminar de um trabalho que é feito durante muitas semanas. É um mecanismo importante das associações para garantirem a sua sustentabilidade. Os apoios são poucos e as associações precisam deste tipo de atividades para conseguirem os rendimentos necessários para sobreviverem durante o ano. Eu apelo às pessoas que ajudem as associações cada vez que lhes tocam à porta, porque a palavra diz tudo, lhes tocam à porta, e o facto de nos irem dar um momento de calor musical à nossa porta com muito frio e muitas vezes à chuva, é sinal de esforço, de dedicação, e eu quero deixar uma palavra a essas mulheres e homens que fazem esse trabalho, porque é notável, e também felicitar o encontro, porque de facto acaba por ser um convívio e uma amostra daquilo que são as nossas raízes e a nossa tradição num domingo fantástico. Portanto, agradecer imenso às associações por manterem não só a tradição viva, mas por encontrarem mecanismos necessários para sobreviverem, porque se tivessem sequer outros apoios, não necessitavam disso. Isso também é a prova de que nós, em momentos de dificuldade, nos moldamos e conseguimos alcançar aquilo que são os nossos objetivos. Falaste em calor musical, mas certamente também amor e alegria que levam a todas as famílias, ou por onde passam. Eu já cantei a Janeira, Gilberto, portanto eu sei exatamente o que custa andar porta a porta a pedir, e muitas das vezes as pessoas não nos abrem a porta por questões que nós percebemos, até financeiras, mas às vezes basta um euro. Basta um euro não só para justificar a ida das pessoas à casa delas, mas também porque é uma forma de mantermos a tradição viva. Estavas a dizer que já cantaste as Janeiras. Eu sei que tu tens esse lado musical e artístico, mas tu também tinhas um grande jeito para o corta-mato. É assim, eu corria alguma coisa. E este campeonato que houve de corta-mato no nosso parque da cidade, de Terras de Santa Maria, neste caso do desporto escolar, é importante. Mas deixa-me só interromper. É que o João, para além de correr, havia uma professora, era a professora Susana, que lhe dava uns treinozinhos por fora para ele conseguir correr, porque senão não corria nada. Não, a professora Susana era uma querida. Era mais que uma professora ou que uma treinadora, era uma mãe. E é super engraçado porque ela acabou por ser também professora do meu filho, portanto, e nós ganhámos algumas medalhas, alguns troféus importantes, porque representávamos a escola, representávamos Valdecâmara, e eu e o meu grupo de amigos por acaso tínhamos jeito para correr, eu mais para correr do que para jogar futebol, mas foram momentos engraçados, e este corta-mato fez-me lembrar isso. Porque nós ganhamos o primeiro prémio de grupo Benjamins, salvo erro, em Argoncilho, eu nunca mais me esqueço, era a professora Susana, a nossa treinadora. Eu acho que foi o primeiro lugar de grupo, mas posso estar enganado e se estiver equivocado, desculpem-me, mas a memória pode-me falhar. E quando vi as fotografias deste corta-mato no Parque da Cidade, nós temos a possibilidade única aqui à volta de fazermos um evento desta dimensão no coração da cidade, neste caso no centro, porque o nosso Parque da Cidade é multifacetado, há para fazer imensos eventos, nomeadamente ligados ao desporto, e devem ser feitos mais, mas parabenizar porque, de facto, lembrei-me deste momento. Eu, quando fui correr, foi um mato, foi no meio do mato mesmo, e achei giro porque nós estávamos no coração da cidade, aqui em Valdecâmara, e estava a decorrer o evento do corta-mato no centro.
e, portanto, não são todos os concelhos que se dão esse luxo. Nós temos essa possibilidade e dar os parabéns ao município, por isso, às escolas, também, pelo esforço e dedicação que fazem para garantir que os jovens têm vontade de participar, e dar os parabéns aos vencedores e aos vencidos que participaram, que é muito importante. Sim, acima de tudo, o importante é participar. O desporto... Como dizem os brasileiros, o importante é competir. Sim, mas esse efetivamente é importante. E há aqui uma nota também muito interessante que tu deixaste. Por norma, quando se pensam em equipamentos desportivos para as cidades, as pessoas pensam em pavilhões multiusos, em pavilhões específicos, determinados equipamentos muito específicos para determinados desportos. E é interessante saber que Valdecâmara consegue dar aos participantes que vêm de fora duas coisas interessantes. É precisamente o equipamento polivalente no centro da cidade. E ser em Valdecâmara, eu acho que traz outra coisa que eu e tu ainda estamos habituados, que somos dessa geração, que é, as crianças hoje em dia estão habituadas a um meio muito urbano, muito citadino. Muito cinzento, Gilberto. Muito cinzento. E conseguir trazer crianças mais para o lado do interior, elas não perderem esse lado citadino, porque é ali mais no centro, mas também terem contacto com a natureza. E isso é fundamental para o equilíbrio e o bem-estar de qualquer criança, que se tem vindo a perder, mas que felizmente, havendo espaços como há em Valdecâmara, é possível que as crianças tenham esse contacto com a natureza e aprendam também a ter um bocadinho uma vida mais saudável, a visitar outros concelhos e ver como é que as outras pessoas vivem. E deixa-me só dar uma nota. Eu tenho um sonho, que é a realização de um festival no Parque da Cidade. O Parque da Cidade tem características brutais para isso. Tem espaço, tem dimensão e tem características físicas que dava para fazer um festival, uma mostra gastronómica, uma mostra de artesanato, de cultura, de tradições e da nossa gênese. Repara, tu conseguias ter no Parque da Cidade, em vários locais diferentes, uma exposição do meio agrícola, daquilo que é a nossa identidade, do leite, da produção dos queijos. Do outro lado, a vertente mais ligada ao vinho e àquilo que são as nossas características vinícolas. Depois ter uma parte mais cultural, onde pudéssemos ter os concertos e até campismo podíamos ter. As pessoas podiam acampar nesse festival, porque o parque tem essas condições e dá a possibilidade de ter vários espaços ocupados. Para além disso, tem também um anfiteatro ao ar livre, que fica ali muito perto do centro ambiental, que eu olho para aquilo e imagino barraquinhas de um lado e do outro, com todas as associações presentes, também a ganharem dinheiro e a poderem rentabilizar-se, e podermos ter ali um festival de verão que marcava esta região. Arouca não consegue ter essas características. Repara, Arouca, quando precisa de fazer, por exemplo, a Feira das Colheitas, os grandes espetáculos, fala-os perto do campo de futebol. Não tem no centro um equipamento com estas características. E nós temos. Ora, nós, enquanto concelho, temos que agarrar as possibilidades que temos para marcarmos a diferença. Nós não tivemos a sorte, como Arouca, de ter um convento com freiras e termos, se calhar, alguns doces tradicionais com grande renome, mas temos os nossos queijos, a nossa identidade, aquilo que de bom se produz na terra e que pode ser mostrado ao mundo através da cultura. A cultura não se pode fechar apenas num espaço. O CAI é importante, o Martins e Rebelo será um equipamento brutal, mas o nosso Parque da Cidade não pode ser apenas um centro de passeios. Tem que ser também um espaço cultural ao ar livre. E eu acho que é possível fazer um grande evento. E o nome nem precisas de puxar muito pela cabeça. Festival. Portanto, nós somos um vale e até nem precisavas de pôr outro nome. E acho que seria uma ideia interessante, porque temos gente muito, mas muito inteligente ligada à cultura na nossa terra. Eu tive um companheiro, não foi de bancada, porque estava na bancada do Partido Socialista, que é o Miguel Castro, que é alguém que eu gosto muito de falar de cultura, porque ele realmente transpira cultura, que é uma das pessoas que se podia pôr a discutir este tipo de festivais, porque eram fundamentais para dar vida, dar voz e colocar Valdecâmara no mapa por bons motivos e ter pessoas que nos visitam, que consumam cá, que comprem cá e que se casem aqui e que possam viver cá e com isto também aumentarmos a nossa natalidade e aumentarmos a nossa população.
Tu, com tanta gente que queres que se case cá, qualquer dia vais ser o Santo António de Valdecambra. Gilberto, é a minha esperança. A minha esperança é que tu cases cá. Se conseguir que tu cases em Valdecambra, já estou a contribuir para o aumento da população. E aí o Fio da Navalha foi pioneiro, porque eu não fui buscar ninguém de Valdecambra para fazer o Fio da Navalha de propósito, porque é uma forma que tem que trazer população para a terra. Portanto, não tens hipótese. Tu agora eu já te disse que és meio valcambrense, tu já és mais do que meio valcambrense, tu passas aqui grande parte do teu tempo. João, não sei se esse teu sonho de fazer o festival... Pensava que ias dizer que era conquistar a Débora. Eu não sei se esse teu sonho dos festivais e das festas de verão se vão concretizar, e relativamente a ser pioneiro e através do Fio da Navalha, vamos ter 2 eventos em Valdecambra que já tínhamos dado um lamiré sobre eles cá. Carnaval e baile de máscaras. Sim, nós já tínhamos. É óbvio que nós não adivinhamos, nós não temos uma bola de cristal. Nós tentamos ao máximo falar com as pessoas que exercem cargos públicos para perceber aquilo que está a ser bem feito na terra e aquilo que está a ser menos bem feito e que pode ser melhorado. E tinham-me dado o input de que a passagem de ano tinha sido um sucesso e, portanto, queriam replicar esse evento para o Carnaval. Acho que é uma boa ideia. Eu, apesar de não ser um amante do Carnaval, não sou, isto é uma questão de gosto, acho que as pessoas gostam e creio que também é uma forma que temos de envolver, mais uma vez, o nosso associativismo, de envolvermos aquilo que são as forças vivas da cidade, aqueles que gostam do Carnaval, da cultura carnavalesca, e fazer um evento para o povo, para as pessoas, num sítio público, que é o sítio mais povo do que o mercado. O mercado é o sítio do povo, é o sítio das pessoas, é o sítio onde se sente verdadeiramente a gente de Valdecambra e desta forma dar os parabéns ao município, porque de facto é um evento interessante, espero que seja um sucesso como foi a passagem de ano e espero que cresça, tem tudo para crescer e para termos aqui também uma costela ligada ao Carnaval, embora que eu acho que o nosso core deve ser o Santo António, porque nós temos tudo para ter o melhor Santo António da Zona Norte, eu sonho com isso, e ver as ruas com sardinhadas e o bairrismo, as marchas populares, mas assinalar aqui o Carnaval desta forma é um ato de inteligência e dar os parabéns por isso. Sim, e aliás, tu não és muito amante do Carnaval, mas também certo é que esta é uma tradição mais conhecida pelo Brasil e hoje em dia Portugal está repleto de imigrantes brasileiros e pode acontecer que até se consiga fazer aqui um Carnaval multicultural com coisas novas, diferentes, a mistura das duas culturas e que saia aqui um evento diferente. Tu deste uma grande ideia, fazer uma escola de samba com a nossa comunidade brasileira, que é muito importante em Valdecambra, quiçá fazer uma escola de samba, também para que nós culturalmente possamos nos possamos integrar melhor. E de facto, ter aqui a comunidade brasileira neste Carnaval era interessante, está aí uma ideia, por acaso, eu nunca tinha pensado nisso, mas era uma ideia de os integrar melhor. E de os compreender melhor também. E de os compreender melhor, até porque nós gostamos de ver samba e agora temos a possibilidade de ter gente que percebe de samba, que são os brasileiros, eles são os reis do samba. Há quem acha que é em Ovar e quem é esta Regia, e as pessoas de Ovar e Regia que me perdoem, mas não é, são os brasileiros. E que só temos aqui uma marcha popular, a marcha, podemos ter a Escola da Gandra, por exemplo. João, vamos ao período de ordem do dia. A conversa estava animada, mas temos que continuar, senão isto vai ficar muito longo. Portanto, vamos ter uma Assembleia Municipal em breve e vamos discutir o saldo de gerência. Muita gente pensa que este saldo de gerência é um dinheiro quase como o dinheiro de caixa ou de fundo de caixa que já está ali depositado e a verdade é que não é bem isto. Queres-nos explicar o que é o saldo de gerência? Bom, eu vou deixar essa explicação mais técnica para a próxima Assembleia, para os comentários da próxima Assembleia, mas deixar claro que a aplicação do saldo de gerência no orçamento é muito mais importante do que a Assembleia, onde se discute o orçamento. Aí, sim, mas podes-nos dizer só rapidamente o que é o saldo de gerência, muito rapidamente. Aquilo é basicamente tudo que é o excedente, tudo que é o dinheiro que transita do ano anterior é aplicado neste orçamento e é o grande bolo do investimento, é aquilo que nós temos para investir. Ok, e portanto tu achas, somos os dois da mesma opinião, que mais do que o orçamento da Câmara Municipal,
o mais importante é a aplicação deste saldo de gerência no orçamento. Sim, porque aí vamos ter a noção de quais serão as prioridades do Executivo. Percebemos exatamente onde é que vai ser aplicado esse dinheiro, em que rúbricas e em que áreas é que o município se vai centrar. E eu estou expectante em relação a isso. Por um lado, fiquei com a ideia clara de que há uma aposta na água e no saneamento baseado no orçamento. Quero perceber também agora, na aplicação do saldo de gerência, neste orçamento, exatamente em que verbas e em que áreas específicas e em que infraestruturas é que o município vai investir mais. Dar-te nota de que fiquei estupefacto ao comparar orçamentos. Nós comparamos orçamentos. Arouca tem um orçamento de 40 milhões de euros e Valcambra tem um orçamento que não chega aos 30 milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma diferença de mais de 10 milhões de euros. Portanto, eu não consigo perceber como é que Arouca consegue ter um orçamento maior que o nosso. Eu percebo, vai buscar muito mais financiamento e, portanto, tem projetos muito mais arrojados, e nós temos que olhar para isto de forma muito séria. Nós temos que perceber exatamente onde estamos e para onde queremos ir. Eu não me vou alongar em relação a isso, porque vou falar isso no próximo Fio da Navalha, quando falarmos em antevisão à Assembleia Municipal, mas deixar este sinal, olhar para o lado e perceber porque é que os nossos vizinhos, que nós consideramos quase uma aldeia, conseguem ter um orçamento maior que o nosso. Isto deve-nos pensar a todos e nós devemos refletir sobre isso, porque claramente que aqui nota-se conseguiram mais investimento para Arouca, nós temos que conseguir mais investimento para Valcambra, porque Valcambra tem tudo para ser mais e melhor. Eu sei que vamos discutir isto mais à frente, sei que vou ser repetitivo também. Eu continuo à espera de ver inputs de investimento privado e de fora de Valcambra para Valcambra, e já estamos perto dos 100 dias e eu continuo à espera de ver isso. Mas foi-nos prometido pelo vereador da oposição, Miguel Aguiar Soares, que era agora, que ele agora ia dizer nesta Assembleia, não é nesta Assembleia porque ele não participa ativamente, mas nesta reunião de Câmara, onde se vai aplicar o saldo de gerência, exatamente o que é que pensa para Valcambra. Ele disse isso no vídeo de Natal todo pomposo. Portanto, nós estamos a aguardar as grandes ideias e aquilo que são os grandes projetos alicerçados financeiramente e corretamente, para percebermos qual é a visão da alternativa que temos para o nosso Conselho. Eu já não falo no Partido Socialista, porque está no Executivo, portanto a ideia deles é exatamente igual à do CDS, mas estou expectante para perceber onde é que está essa grande alternativa, e tu falaste muito bem, e onde é que estão esses investimentos privados que vinham para Valcambra, que não dependem da vitória ou da derrota para serem postos em prática. Ora, o PSD não precisa de ganhar para mostrar o que vale do ponto de vista do privado, porque foram estas as grandes ideias, aquelas grandes apostas de mais e melhor investimento não podem começar no dia que o PSD ganha. O PSD pode nunca ganhar as eleições e nunca teremos esse investimento. E era importante vermos esse investimento. Tens razão, lembraste-me disso, eu já me tinha esquecido, mas de facto é importante perceber onde é que está esse investimento, porque é como parece, o tempo voa e o tempo de perceber como é que estão as coisas a correr já passou. Nós já precisamos de agarrar o touro pelos cornos. Nós não podemos já dizia estar aqui. a Frozen, já passou. Já passou, portanto, este tempo do ambientar-se, do perceber, isso já passou. Agora o importante é pôr em prática e fazer acontecer. E nós estamos expectantes em relação a isso. Isso, por um lado, vamos perceber aquilo que o Executivo pensa e quer para Valcambra nesta próxima Assembleia Municipal, também vamos perceber aquilo que a oposição pensa e quer para Valcambra nesta próxima Assembleia Municipal. Deixa-me só aqui fazer um reparo, para que as pessoas não fiquem em casa a achar que foi alguma edição que fizemos nisto, mas o meu telemóvel deve ter a morada aberta, ele está aqui ao meu lado. E, portanto, quando estava a falar desta questão dos investimentos, ouviu-se aquele dinheirinho de caixa a cair, que é o meu toque de telemóvel para as mensagens do WhatsApp. Portanto, eu já o pus em silêncio, mas para deixar esta nota, para não levarem isto a mal. João, há uma frase que se costuma dizer muito na brincadeira, que era um slogan, que é: com Via Verde, parar para quê? E o município de Valcambra já tem a funcionar o seu gabinete de Via Verde para os empresários. É assim, eu não sei se está a funcionar. Aquilo que nós podemos perceber é que houve uma visita, e eu tinha falado isso ao início, tu interrompeste-me bem, houve uma visita do Sr. Presidente da Câmara com o seu adjunto,
a uma série de empresas. Eu acho isso muito bom. Aliás, eu defendo isso. Proximidade entre a autarquia e as empresas é positivo. Mas esta visita às empresas já não deveria ter sido feita antes? Não sei se foi, eu fiquei na dúvida por uma questão. Quando um Presidente da Câmara diz que vai conhecer o tecido empresarial, é mau sinal. Eu, quando era Presidente do PSD, visitei as empresas praticamente todas. Não foram todas, porque é impossível, e nem toda a gente nos quer receber, mas visitei dezenas de empresas. Para quê? Para quando... Mas, João, deixa-me interromper-te, porque eu acho que isto é um trabalho que às vezes tem que ser feito e não é feito pelos candidatos. Eu trabalhei num órgão público e tive que fazer um levantamento de todos os espaços comerciais. E uma das coisas que eu fiz foi aquelas coisas que tu tanto adoras, que foi uma folha de Excel com tudo quanto era estabelecimento comercial, indústria... E não tinhas tido esta formação que eu te dei, imagina se tinhas tido. E, portanto, fiz esse levantamento todo, com tudo, moradas, contactos, quem eram os responsáveis, e entreguei esse fecheiro precisamente para que, para quem tinha responsabilidades, pudesse organizar a sua agenda de forma a visitar todos os espaços, ou aqueles que quisessem ser visitados, não é? Porque também havia gente que se recusava, e, portanto, esse trabalho já deveria de ser feito antes, já deveria de estar preparado, já alguém o deveria ter feito para que essas visitas acontecessem antes e se percebesse qual era a realidade. Mas, Gilberto, mas eu acho que o André também não foi logo a primeira opção do CDS e, portanto, o André também não teve tempo para se preparar para isso. É a ideia que eu tenho. Aquilo que eu sei é que o André não foi a primeira opção do CDS e, portanto, havia outro candidato que podia vir a ser Presidente da Câmara Municipal e, se calhar, o André não teve tempo para poder fazer aquilo que é o trabalho de casa, que é a visita às empresas. E está a fazê-lo agora e eu não condeno. Agora, não o deve é escrever. Tipo, eu vim conhecer porque é importante conhecer o tecido empresarial. Não, ele não tem que conhecer, ele tem que arranjar soluções, porque ele agora já não é candidato, é presidente. Mas tu consegues nos adiantar para que é que vai servir este gabinete Via Verde do empreendedor? Sim, o gabinete de Via Verde, a ideia que eu tenho é que era um bocadinho parecido com aquilo que eu queria para a habitação. É criar um órgão, um mecanismo que permita aos empresários poderem expor os seus problemas, as suas dificuldades e também acelerar os seus processos. Porque existe uma enorme inércia, como tu sabes, e é muito difícil para as empresas, muitas das vezes, resolverem os seus problemas pelos atrasos provocados pelos serviços, que é normal, ninguém consegue fazer tudo e acaba por arrastar. O que eu espero é que aproveitem esta oportunidade para dar um passo digital nisto, que é garantir que o empresário não tem que caminhar 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes para a Câmara Municipal para resolver os seus problemas. Nós temos que passar aqui para uma vertente muito mais digital, criar aqui uma plataforma digital que permita aos empresários, em pouco tempo, terem acesso a uma série de informação que é necessária, mas também de poderem submeter aquilo que são os seus projetos e aquilo que são as suas ideias. Porque senão isto não vai funcionar como deveria funcionar. E já que estamos a pegar nisto na raiz, é pegar numa coisa, pegar um projeto a sério e mais colocar as melhores pessoas e os mais competentes à frente deste órgão. Porquê? Porque não vale a pena ter um carro muito potente se depois a pessoa que o conduz não sabe conduzi-lo. Portanto, é importante termos bons recursos humanos e a Câmara tem, é preciso ir buscá-los aos sítios certos e aqui deixarmos de fazermos escolhas políticas e partidárias, porque é meu amigo ou porque me apoiou. Não, é buscar os melhores. Independentemente se são do PSD, se são do CDS, se são do Partido Socialista, se são do Partido Comunista, se não têm partido, se são do contra, é ir buscar os melhores. João, mas deixa-me interromper-te. Aquilo que eu estou a perceber, ou seja, tu esperas, tal como eu, e julgo que todos os empresários de Valdecâmara esperam, é um simplex à semelhança daquilo que foi o simplex do Partido Socialista, mas desta vez com funcionários à altura de suportarem este embate, porque a transição tecnológica por vezes também é difícil para aqueles funcionários que estão mais habituados ao papel e à caneta, mas que aproveitar esses bons funcionários que existem no... E dar formação a essas pessoas também. E exatamente, dotá-las para isso. Mas eu acho que aconteceu aqui um erro gravíssimo.
que é o Presidente da Câmara vai visitar as empresas, não levou, ou pelo menos não se vê o chefe de gabinete, vê-se o adjunto e o vereador do Pelouro. Sim, é assim, tu sabes que eu tenho aqui alguma dificuldade em entender a presença de Pedro Magalhães na Câmara Municipal, portanto, não me levem a mal isto que eu vou dizer, não é pessoal, mas seria mais útil para o André, para ele, para a presidência dele, para a liderança dele, ter levado o vereador com a pasta do empreendedorismo, que é o Nelson, que é a pessoa que está responsável por essa área, do que ter levado, desculpem o termo, moço de recados. Portanto, seria, e até para as próprias empresas, seria um sinal de maior força, porque estamos a falar de um vereador que nem é do CDS, que é do Partido Socialista, mostrava união, mostrava proximidade e mostrava competência. E é isso que o André precisa neste momento, é de se rodear de pessoas que lhe deem estas três coisas: competência, credibilidade e, acima de tudo, uma garantia de estabilidade. E quem garante a estabilidade neste momento na Câmara Municipal, queiramos ou não, gostemos ou não, isto é uma questão de percepção, é o Partido Socialista e, neste caso, o vereador Nelson Martins, sendo ele que está com a pasta do Pelouro, faria todo sentido de se fazer acompanhar. Eu vou dar um exemplo. É impensável, por exemplo, que nos Pelouros em que o Vice-Presidente da Câmara, o Sérgio Soares, está a liderar, não seja ele a acompanhar o Presidente da Câmara. Portanto, aqui é igual. Se o Presidente da Câmara vai visitar as empresas e distribuiu pelouros pelos seus vereadores, o vereador da área do empreendedorismo devia estar, até por uma razão, Gilberto. Porque ele também tem um pelouro importante, que é o pelouro da educação. E a educação e as empresas caminham lado a lado. As pessoas não têm esta noção, mas para teres empresas fortes, precisas de recursos humanos dotados. E para teres recursos humanos dotados, tens de ter uma educação de qualidade. Portanto, seria interessante perceber também a visão do professor Nelson, que é vereador dos dois pelouros, do empreendedorismo e da educação, e também da transição digital. Portanto, é engraçado. Ele tem os três. Portanto, acaba por se completar e mostrar às empresas, não ir às empresas ouvir apenas, é ir às empresas já com matéria e com projetos para lhes apresentar. A nossa visão é esta, e tenho aqui o vereador dos Pelouros que está a trabalhar neste sentido. E é assim que nós conseguimos agarrar os temas e fazer evoluir as coisas. Eu vou falar aqui de Vou tocar num tema que tu já tocaste, que é este gabinete Via Verde para os empreendedores não é nada de novo. Existe noutros municípios, Aroca, por exemplo. Em Aroca, exatamente com o mesmo nome, não é? E nesta vertente do Simplex. Mas certo é que naquilo que se vê nos comunicados e nos sites... Desculpa, isto parece-me que foi o Dr. João Carlos, que está na Adrimag e que trouxe esta ideia, transportou a da Aroca para Valcâmara. O que não é errado. Aquilo que se faz de bem deve-se copiar. Exatamente. Mas acho que se poderia melhorar. E quando se poderia melhorar é numa coisa muito simples. É que, além dos licenciamentos que os empresários necessitam, as zonas industriais estão a crescer. Cada vez os empresários investem mais em armazéns, em lojas, em edifícios, e neste gabinete deveria de existir uma ligação a um gabinete que fornecesse dois serviços, que eu já lá vou, ou então que incorporasse esse gabinete. E refiro-me precisamente ao gabinete de apoio à construção. Porque não só a população precisa de apoio, a área do urbanismo em todos os municípios está caótica e ninguém consegue meter mão nisto, e, portanto, os empresários, além de precisarem de ajuda para acelerar o processo de licenciamento, precisam também de acelerar as questões da construção para poderem construir as suas bases de trabalho, porque isso é que é essencial para eles depois poderem operar. As licenças também são, mas a construção é fundamental. Mas, Gilberto, eu acho que este gabinete contempla isso. Aliás, eu acho que é uma das bases deste gabinete. Mas há um fator que aqui é determinante, que também é a questão dos concursos a fundos comunitários, o PRR e uma série de quadros comunitários importantes que os empresários, por vezes, têm que pagar fortunas em consultores para poderem elaborar os seus projetos, e que o município tem a obrigação de também ajudar nesse sentido. E creio que esse programa, ou esse projeto, Via Verde, para as empresas,
Se não, eu acho que tem isso englobado, mas se não tem, tem que ter. Portanto, e aqui, por isso é que eu falo no Dr. João Carlos, de facto. Mas tu és da opinião de um gabinete de apoio à construção integrado aqui nos empreendedores e que sirva também a população em geral, para as suas habitações particulares, ou um gabinete específico de apoio à habitação que esteja mais preocupado com a população e integre também a construção para as empresas? Não, eu acho que são construções completamente diferentes. Uma coisa é a estratégia que tens para a habitação, e aí tens claramente de ter um gabinete de apoio à construção, porque nós, seres humanos, não ligados à política ou à gestão pública, somos leigos na matéria de construção. E não temos que ser profissionais, porque nós não somos todos engenheiros civis. E o município aí tem que ter um papel fundamental. Ajudar um jovem que começou a namorar, decidiu viver junto com a sua namorada e quer fazer uma casa. E aí tem que haver um gabinete que desde o início lhe diga exatamente o que tem que fazer e não é andar ali a engonhar para trás e para a frente com papéis. Há muitos casais jovens que estão 2, 3, 4, 7 anos, não sei se é o caso de Valcâmara, porque eu não conheço. E há pessoas que se cansam, Gilberto, acabam por se cansar, algumas pessoas até desistem de construir. Portanto, este gabinete tem que servir isto, tem que ser célere, eficaz, credível e tem que ser algo que não seja uma obrigação. As pessoas têm que sentir que têm no município um parceiro. O município tem que funcionar para aquela família como um parceiro. Porque é desta forma que nós crescemos do ponto de vista populacional. Em relação às empresas é igual, até porque há grandes empresas que faturam milhões de base tecnológica, que não têm grandes infraestruturas, mas que movimentam milhões de euros. E essas empresas, que muitas das vezes vão se financiar a quadros comunitários importantes, também precisam de sentir por parte do município que têm um apoio. E por isso é que eu falava que no Martins e Rebelo, uma das vertentes do Martins e Rebelo deveria ser claramente uma incubadora de empresas. E porquê? Para dar a possibilidade, porque o edifício é enorme, tem grandes condições físicas, dar a possibilidade a empresários que não precisam de grandes infraestruturas físicas de terem um gabinete a preços, a custos controlados, para poderem gerir a sua própria empresa. Repara, Santa Maria da Feira tem isso, a Gera Madeira tem isso com a Sanjotec. Portanto, há uma série de municípios aqui à volta que já estão munidos disso e que nós não conseguimos ser concorrentes. Porque nós não nos interessa só ter empresas de grandes dimensões físicas e com grandes plataformas físicas. É importante também ter empresários, manter cá os nossos quadros altamente qualificados, que muitos deles criam empresas que faturam milhões, mas que não têm grandes recursos humanos, mas que são importantes para aquilo que é o nosso PIB, para aquilo que é o nosso crescimento económico. E esses jovens, filhos de valcambrenses, que se mataram a estudar para garantir que construíam as suas empresas e que projetavam os seus projetos, não saiam de cá, para Santa Madeira, para Santa Maria da Feira e para outros locais, que fiquem cá e que encontrem cá a sua incubadora, o seu bairro industrial, que eu gosto de chamar assim um bairro industrial, para poderem fixar cá a sua empresa e desta forma levar o nome de Valcâmara pelo mundo. Eu conheço um jovem, meu amigo, criou uma plataforma industrial interessantíssima, ele presta serviços às empresas na área da tecnologia, fatura milhões por ano e tem 3 funcionários. Mas ele fatura milhões. E é pessoas destas que eu também quero na minha terra, para poder dar à minha terra não só know-how industrial, mas também através dos impostos que nos possa ajudar a crescer enquanto município. João, fazendo aqui um simplex àquilo que tu estás a dizer, eu julgo que é mais ou menos isto. Ou seja, também é preciso os municípios forçarem o Governo Central a ter uma visão mais local sobre a economia. Ou seja, o Governo ter uma visão macroeconómica para a economia, mas esta visão tem que ser capaz de dotar os municípios para que eles possam ajudar efetivamente os empresários. Sem dúvida, porque repara, Gilberto, cada município tem as suas especificidades. É muito fácil chegar a Lisboa e fazer uma lei de regra e esquadro. O importante é nós percebermos o que é o potencial de cada município e, através da identificação daquele potencial, estimularmos aquele setor. Repara, Valcâmara tem imensos industriais, mas as novas gerações, as gerações que vêm a seguir, se calhar não estão tão dotadas para aquela área específica, para a metalomecânica, para a serralharia, se calhar têm uma visão industrial diferente e nós não os podemos ignorar. Nós temos é que os fixar cá, porque são estes jovens que vão garantir o futuro. E eu creio que desta forma, se nós criarmos
na Câmara Municipal uma espécie de ninho onde nós vamos acolher todos aqueles que querem investir na nossa terra e dar-lhes condições. Porque tu repara, tu investes 1 euro hoje e vais buscar 2. Porque se tu investires 1 euro agora e se o jovem se fixar cá, ele vai-te dar em impostos aquilo que foi o teu investimento, o retorno do teu investimento. E se nós não tivermos esta ideia, porque há aquela ideia... E talvez daí tentar chegar aos 40 milhões de euros de orçamento como em Valdecâmara, por exemplo. Ou mais, Gilberto. Mas sabes que há aqui um problema, eu vou dar aqui a volta ao guião que nós temos. Sabes que eu acho que aí um dos grandes problemas é o facto de grande parte dos políticos serem juristas. E eu às vezes vejo intervenções dos deputados na Assembleia da República e às vezes tentam mostrar o seu amor pela sua terra, não é? E vem num discurso muito político, muito politizado. O problema económico, o problema do licenciamento, o problema das infraestruturas. E isto tudo são chavões. E são incapazes até de passar a mensagem para os governos. Às vezes, e isto não é uma questão dos políticos serem patrocinados ou não por empresas ou empresários, mas às vezes é preciso chegar à Assembleia da República e dizer assim: meus senhores, nós temos a empresa A, B, C e D que sofrem deste problema. A visão estratégica do nosso município, independentemente se aquele deputado é do partido ou não do governo do município, e dizer, e estas empresas precisam disto, daquilo e daquele outro, para que o governo possa ter uma maior atenção no seu plano macroeconómico, mas no microeconómico já possa ter valências capazes de suportar estes problemas. Mas, e os Gilberto, deputados esquecem-se muito disto. E talvez por não serem da área da economia. Ou não querem saber da economia, não sei. Gilberto, nós não precisamos ser todos médicos para percebermos que o Benuron é um medicamento importante para as dores de cabeça. Ora, o importante aqui é que os deputados que assumem responsabilidades no Parlamento saibam pelo menos o que é o país. Conhecer o país real. Saberem o que é fazer política. Estudarem os dossiês. Perceberem... olharem para as dificuldades que o país atravessa e arranjar soluções. Repara nisto. Quando eu falo no investimento das empresas e dos empresários em Valdecâmara, eu sei que quanto mais a nossa economia crescer, mais qualidade de vida terão os valcambrenses. Porque, repara, quanto mais crescimento económico temos, mais impostos temos e com mais impostos é possível fazer mais e melhor. Não somos todos competentes. Acredito que existam pessoas que com 5 euros conseguem fazer 5 milhões? 5 milhões, e há pessoas que com 5 euros conseguem fazer uma dívida de 5 milhões. Portanto, mas a verdade é que nós não podemos pensar nisso. Nós temos que pensar em semear. A pessoa não está à espera de colocar uma semente e colher daqui a 2 ou 3 dias. A pessoa vai ver a planta a crescer, vai ter que tratar dela, vai ter que permitir que essa planta não ganhe doenças, que não morra, tem que ser regada, Portanto, e é isso que nós temos que fazer em Valdecâmara. Nós temos que criar alicerces importantes. Por isso é que eu disse que a água e o saneamento era fundamental, porque é um alicerce. Termos os alicerces todos prontos para depois podermos prosperar. E para prosperar é preciso isso. E eu espero que estes gabinetes, estes órgãos que estão a ser criados, sejam criados com cabecinha, com estratégia, e irmos buscar os melhores, aqueles que independentemente se estiveram connosco ou não, nos apoiaram ou não apoiaram, são os mais dotados e os mais competentes para o exercício daqueles cargos. Agora, se formos pensar nisto numa lógica partidária, vai correr mal, porque vamos ter sempre os melhores no banco e nunca marcamos golos. Falavas em prosperar, pensar, semear, e vamos a um novo ponto desta nossa conversa de hoje, que é regimento da Assembleia Municipal. Temos novidades. Sim, o regimento da Assembleia Municipal, pelas informações que me fizeram chegar dos mais quadrantes, dos mais diversos partidos, é que está encerrado, ou pelo menos já está, as grandes matérias já estão encerradas, foram encerradas ontem, no sábado. Portanto, já há um regimento, já há um papel muito semelhante ao regimento da Assembleia Municipal do Porto, e há 2 pontos, o resto para mim não interessa, há 2 pontos
que para mim são fundamentais e que são espelhados neste regimento da Assembleia Municipal, que não tem interesse nenhum para os balcambrenses, é um mero documento de gestão da Assembleia Municipal, mas há um ponto que interessa aos balcambrenses e que eu discordo. Eles preparam-se para aprovar um documento que contempla a intervenção do público entre o período antes da ordem do trabalho, antes da ordem do dia e o período do dia, e que eu concordo em ter esse período, mas discordo porque deveríamos ter também um período de intervenção do público no fim. Ora, temos 2 períodos de intervenção e por razões óbvias. Em primeiro lugar, porque eu defendi sempre que devíamos ter um período antes do fim da ordem de trabalho, por uma razão, pela questão de horas, porque as assembleias terminam muito tarde. Mas também há pessoas que não conseguem estar às 8, 9 horas, porque saem do trabalho para poderem estar na Assembleia Municipal. Há imensa gente a trabalhar por turnos. Há imensa gente. Portanto, não custava nada à imagem de outros municípios ter 2 períodos de intervenção do público. Uma, onde eles querem ter, e muito bem, que era o que eu defendia, e outro, no fim. E porquê? E até para a questão da réplica, porque reparem numa coisa, é importante nós termos aqui o direito à resposta. Muitas das vezes o cidadão vai à Assembleia Municipal, faz uma exposição ao Sr. Presidente da Câmara, porque é ao Sr. Presidente da Câmara que ele se dirige, que é a pessoa que responde às questões feitas pelo cidadão, e não obtém resposta, Gilberto. Aliás, para além de não obter resposta, muitas das vezes ainda pode ser, na sua intervenção, pode haver algumas questões que sejam colocadas por parte do Presidente da Câmara em que o cidadão não tem direito à resposta. Portanto, acho que isto é mau. E aí podíamos ter a possibilidade de dar ao munícipe, ao cidadão, ao valcambrense, de poder contestar aquilo que é a resposta do Sr. Presidente da Câmara, porque isto deixa de ser um debate e passa a ser um monólogo. Portanto, se nós queremos enriquecer a democracia e se queremos dar mais voz aos valcambrenses, seria vantajoso, eu acho que eles ainda vão a tempo, de manter o período público no final, para quem quer falar no final ou para quem quer assistir. Porque repara, e eu sei que me vou alongar um bocadinho nisto, as pessoas vão me desculpar. Até porque tu podes ir à Assembleia Municipal intervir no início, neste caso, no período antes da ordem do dia, sobre um tema, e depois da discussão que é feita no período do dia, teres outra questão e queres colocá-la no final, porque há sempre assuntos do teu interesse que são discutidos na Assembleia Municipal. Ora, dar voz aos valcambrenses a mais não é um problema. Encurtar a possibilidade de intervir é que é mau. E, portanto, acho que tínhamos tudo para ter um regimento. Os regimentos podem ser alterados a qualquer momento, portanto, isto não me frustra. Se for aprovado um agora, daqui a 4 anos ou 3 anos, pode ser aprovado o outro, portanto, isto não me deixa minimamente preocupado, mas preocupa-me o facto de podermos fazer as coisas bem ou melhor e não as estarmos a fazer. Outra questão, que esta é positiva, 100% positiva, Gilberto, é a questão dos tempos. Pelos vistos, os tempos caíram. A Sra. Presidente da Assembleia teve um espasmo no início do mandato e, felizmente, agora o grupo de trabalho que foi criado e que foi construído para trabalhar no regimento não impôs os tempos que estavam a ser projetados pela Sra. Presidente para este mandato. E isto é um ato positivo, porque vai permitir a todos os partidos terem a liberdade necessária para exporem os seus problemas e, mais do que isso, para defenderem os valcambrenses sem limite de tempo, porque não há limite de tempo para os problemas valcambrenses. Plenamente de acordo, aliás, relativamente sobre a questão dos tempos, nós já tínhamos falado imenso sobre isso. Mas estavas a falar do período de ordem do dia, da intervenção do público, e efetivamente costuma haver um grande problema, que às vezes também é uma fuga dos políticos, que é as pessoas vão lá expor os seus problemas e acabam sem resposta porque o Presidente não tem capacidade de responder no momento por falta de elementos. Há em alguns municípios presidentes de Câmara que se preocupam em ir ao gabinete, até porque não é o que acontece em Valdecâmara, mas em muitas câmaras o edifício da Assembleia Municipal é o mesmo da Câmara, não é? E acabam por ir aos seus gabinetes e ver os dossiês, ou pedir ao funcionário que está na Assembleia para tratar de saber, ou pedir ao vereador para se ir informar. E efetivamente ainda não tinha pensado sobre esta questão dos 2 períodos de intervenção, mas faz todo o sentido até para que o Presidente possa
ter tempo, escorrer-se do seu chefe de gabinete, do adjunto, do vereador, do funcionário, para que possam ir consultar o processo e ver realmente o que é que se está a passar e deixar de haver uma resposta, por vezes, política e ter ali uma resposta mais técnica, com argumentos na mão, porque, além de ser a resposta ser uma defesa do Presidente, muitas das vezes ele dizer, não, está aqui, existe aqui, está aqui o processo, não é? Portanto, e é isto que consta. E portanto, é uma defesa e ataque ao mesmo tempo do Presidente da Câmara e com legitimidade, deixando o argumento político completamente de fora. Ó Gilberto, e há uma coisa que é muito importante e que nós temos que meter na cabeça, que é, toda a gente fala em liberdade, em democracia, mas ninguém quer. Porque repara, as pessoas têm, os presidentes de Câmara, os vereadores, os próprios têm pavor à liberdade de expressão por parte das pessoas e não têm que ter medo. As pessoas, quando vão lá à Assembleia Municipal expor os seus problemas, é porque estão realmente preocupadas e não encontram respostas para os seus problemas. Ora, é muito mais fácil para um município ir a uma Assembleia Municipal do que estar, às vezes, semanas à espera de ir à Câmara Municipal resolver os seus problemas, até porque muitas das vezes é em horário de trabalho. As pessoas não podem faltar ao trabalho para irem à Câmara Municipal exporem os seus problemas. E há problemas que se arrastam anos, Gilberto. Eu estive na Assembleia Municipal 4 anos e ficava estupefacto com a quantidade de pessoas que iam lá falar e intervir e que eu não tinha a possibilidade de responder, porque senão se calhar até respondia, porque de facto estão anos e anos à espera que os seus problemas sejam resolvidos e saem de lá mais uma vez sem uma resposta. Portanto, eu acho que podíamos dar esse passo. Há municípios que o fazem. Apelo à Assembleia Municipal que pense sobre isso e depois dar outro recado, que é, eu sei que falaste há pouco dos juristas, eu não tenho nada contra os juristas, tenho grandes amigos juristas, mas... Eu também não. Há juristas que andam de táxi, ou outros que não andam de táxis. E de facto, há juristas que acham, Gil, que o regimento se sobrepõe à lei. E eu peço a essas pessoas, esses grandes iluminados, estes juristas altamente experimentados, que antes de fazerem alguns comentários técnicos, nomeadamente em relação àquilo que é a ação política nos órgãos, que leiam a lei, que interpretem a lei, porque eu ouço coisas, e chegam-me coisas aos ouvidos, que são absolutamente absurdos, porque uma coisa é o regimento, que serve para gerir os trabalhos, outra coisa é a lei que garante os mandatos, que garante aquilo que são os direitos e os deveres dos eleitos. São coisas completamente diferentes. Sim, um regimento jamais se sobreporá à lei geral. Claro não é? que sim. Isto e depois é uma questão de senso comum. Exato, mas depois ainda há aquela coisa engraçada, que é quando nos interessa que a lei se sobreponha ao regimento, muito bem. Quando é ao contrário, também fazemos ao contrário. Portanto, aqui não há dúvidas. Dois pesos e duas medidas. Mas não pode haver, Gilberto. Até porque depois perdemos a credibilidade. E eu não gostava de ter um fio da navalha a falar sobre lei, porque as pessoas... É chato, as pessoas não gostam. E depois é desnecessário. Porque ter juristas com dúvidas sobre leis torna-se muito complicado e perdemos a credibilidade naquilo que são os nossos atores políticos, naquilo que é a gestão da ação política pura e dura. João, já vamos com imenso tempo deste episódio. Vamos agora... E tínhamos tantos temas ainda para abordar, nomeadamente a alimentação nas escolas. Na próxima semana estamos de volta, portanto, vamos cá estar para discutir o que falta. Esta semana está a ser especial para ti, porque entre guarda-redes que marcam golos de cabeça, o teu filho hoje também ganhou, o Benfica passou à próxima fase da Liga dos Campeões, está a ser uma semana em Processo Laura. Processo Laura. Não, está a ser uma semana interessante. De facto, o meu filho está em primeiro lugar, é sempre bom. Eu gosto sempre de o ver em primeiro e feliz. E esta vitória do Benfica, mais com significado clubístico em relação ao Benfica, prova uma coisa, prova que mesmo um guarda-redes, se lhe derem a oportunidade, pode marcar um golo. E de facto, isto é um sinal para todos nós, que se nos derem a oportunidade de podermos brilhar, de podermos contribuir, nós sabemos fazer e fazemos bem. E o Trubin mostrou isso.
apesar de ser guarda-redes, de jogar sempre com as mãos e nunca ter treinado um lance na área, marcou um gol e decidiu uma eliminatória. E isso deve-nos a todos levar a pensar que às vezes é preciso dar a oportunidade a outros para podermos perceber se esses podem decidir. E muitas das vezes temos esse medo, temos esse receio. E não temos de ter esse receio. Porque todos nós, à nossa maneira, com o nosso estilo, podemos sempre contribuir para um coletivo e para uma sociedade melhor. E aproveito esse lance do Turbino, espero que ele não me leve a mal e que não me cobre direitos de autor, mas de facto o Turbino mostrou isso não só à equipa do Benfica, mas ao mundo do futebol, que às vezes o improvável é aquele que nos faz sorrir. Bem, e com esta mensagem de reflexão, eu fiquei sem palavras para terminar. Pensem nestas palavras do João e para a semana cá nos encontramos novamente. Um abraço a todos. Um abraço amigo para todos.